Como decidir onde investir de forma independente? Realmente você, simplesmente você tomando suas decisões e sabendo exatamente onde colocar o seu dinheiro. Eu vou te passar aqui um passo a passo, tá? Mas este vídeo aqui faz parte de um evento muito maior, que é a Semana da Aposentadoria Extra. Lá sim, eu vou te entregar um método completo para você de fato se libertar aí dessas indecisões na hora de o que fazer com o meu dinheiro, dado o mercado, dadas as condições, você vai acabar com isso de uma vez por todas. É um evento grátis, mas você precisa se inscrever. É o primeiro link aqui na descrição. Clica lá, coloca o seu e-mail, entra no nosso grupo silencioso do WhatsApp e depois volta aqui para o vídeo para a gente ver como é que você faz para decidir onde investir de forma independente. E antes de tudo, sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de trazer aqui a importância de você conseguir ser independente na hora de investir. Porque é o seguinte, às vezes você vai lá comprar um CDB, por exemplo, é um certificado de depósito bancário, um investimento, e aí ele está lá rendendo 12% ao ano. Às vezes você tem essa opção lá. Às vezes você tem outro CDB rendendo 11% ao ano. Às vezes você tem outro rendendo 10% ao ano. Então isso aqui é normal. Essas questões aqui são normais. Às vezes existem variações assim constantemente. De você olha para o lado tem uma coisa, você olha para o outro lado tem outra coisa. Então aqui já tem uma coisa para a gente analisar, que é: existem investimentos semelhantes que pagam rentabilidades diferentes. E aí, por que isso acontece? Vários fatores. Mas o principal deles aqui é risco, tá? Você normalmente aceita um risco maior, mais risco, numa expectativa de você ter uma rentabilidade maior. É o normal, tá? E às vezes você tem aqui embaixo menos risco numa aplicação que vai render menos. Por quê? Porque ela, como ela tem menos risco, paga menos, né? Você já está buscando menos risco, você vai aceitar receber um pouco menos. Essa é a dinâmica aqui. Então, existem alterações de taxa dos investimentos simplesmente pelo fator risco. Ponto final. Agora, existem também casos em que é o seguinte: você tem dois investimentos, investimento A e investimento B. O investimento A é justo lá para ele pagar 11% ao ano. O investimento B, na prática, é uma derivação do investimento A e alguém vai lá e morde um pedaço dele. Sabia que isso existe? Existe você ter o mesmo lastro, a mesma garantia que atrás, a mesma coisa. O que dá garantia aqui? Ah, é um banco X, né? Banco X. O mesmo banco emitindo dois títulos que são iguais, só que às vezes para você aparece uma coisa, às vezes para você aparece outra coisa. Isso aqui é o quê? São taxas injustas, taxas não justas. Isso aqui não acontece somente com o CDB. Também acontece com títulos do Tesouro. Olha só que interessante. Só que negociados fora do Tesouro, né? Então, às vezes, você vê títulos públicos com esse tipo de questão aqui acontecendo. Você vê debênture também acontecendo isso, né? Então, existem vários investimentos que passam por isso. A possibilidade de alguém morder um pedaço da sua taxa. Você deveria ganhar 11% e ganha 10%. Se fosse só uma rentabilidade menor, tudo bem, está resolvido. Mas não, é uma rentabilidade menor por muitos e muitos anos. E essa rentabilidade menor gera o quê? Gera uma diferença absurda no seu montante que você vai ter lá na frente. Por exemplo, imagine aqui que você tem hoje, vamos simular aqui, 100 mil investidos. Você tem 100 mil investidos. E você vai fazer, inclusive, aportes mensais aqui de R$ 1.000, por exemplo, né? E aí, qual que é a taxa? A gente está falando daqueles 10, 11% ali. Então, eu vou colocar assim, ó, 10%. E aqui eu vou fazer a continha para saber quanto que isso é ao mês, tá? E a gente descobre que é 0,8 aqui arredondando, né? E aí, qual que é o tempo? Vamos colocar aqui, ó, 10 anos vezes 12, você vai ter 120 meses. Então, quanto que vai ser o valor futuro, ó? Futuro, quanto que você vai ter lá na frente? Eu vou fazer a simulação aqui, depois vou brincar com ela, tá? Vou mudar os dados para você ver o efeito gigantesco que isso tem no seu patrimônio. Uma alteraçãozinha de taxa, né? Para 10 anos primeiro. Aqui a gente descobre que o valor futuro vai ser o quê? Vai ser essa taxa, vai ser esse período,
vai ser esses R$ 1.000 por mês e esse valor presente de 100 mil. Pronto, você vai chegar lá na frente com 459. Simples assim, 10%, né, por 10 anos. Vamos deixar os 10 anos para lá e vamos escrever aqui mesmo, 120 meses. Porque aí eu vou dizer o seguinte, ó. Essa é a simulação com 10%. E se eu fizesse simulação agora com 9,5%? Olha a diferença que já deu aqui embaixo. Olha quanta diferença já deu. Vamos colocar esse aqui menos esse, que aí fica vermelhinho. E se for 9,5%, não. Se for 9%, olha a diferença que já deu. E se eu faço isso não por 120 meses, mas se eu faço isso pro resto da minha vida, 30 anos, olha a diferença que isso dá. 770 mil. Isso aqui é o efeito que tem você negligenciar uma taxa, negligenciar um investimento melhor que o outro, né? Ignorar que existem algumas armadilhas no mercado. Quando você percebe que elas existem, você vai sempre buscar os investimentos com maior rentabilidade. E é o que eu disse. O que eu vou te passar nesse vídeo aqui? É o tripé. É o tripé que é conhecer. Antes de você sair investindo, você tem que conhecer. Conhecer os tipos de investimento. Conhecer os nuances dos investimentos. Conhecer onde é que estão as pegadinhas. Onde é que estão as coisas que realmente funcionam. Depois de conhecer, você tem que comparar. Quando você compara, é exatamente isso aqui. É você saber que existe um potencial gigante de alteração no valor que você vai ter lá na frente, se você negligencia um pedacinho aqui de rentabilidade. Então, saber comparar os investimentos, saber que investimento pode comparar com qual investimento. Isso aqui é crucial. E só depois de ter conhecido os investimentos e comparado, você vai poder comprar. Comprar que é de fato você montar a sua carteira. Então, para você ser independente no mundo dos investimentos, você tem que entender que existe esse tripé. É a minha metodologia de investimentos. Eu criei isso aqui. Mas se você pensa bem, faz todo sentido para você também. Pensa aí, se você vai comprar uma coisa sem conhecer, furada. Se você vai comprar sem ter comparado, você não vai saber se é o melhor ou não. E quando a gente fala de conhecer, mas conhecer o que de Matos? Eu vou fazer um spoiler para quem tá nesse vídeo aqui até agora, de uma coisa que eu vou mostrar para vocês, na verdade, lá no nosso evento. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Consegui abrir aqui, só dar um spoiler para vocês, tá? De uma das partes aqui que a gente vai ter lá na semana da aposentadoria extra. Eu não vou abrir todos os detalhes, mas quando a gente pensa aqui em conhecer o que de Matos? Conhecer, primeira coisa, fundamentos econômicos. Isso aqui é necessário para você começar a pensar sobre investimentos. Taxa Selic, CDI, inflação, como é que calcula a inflação, cenário macroeconômico, PIB, ciclos de mercado. Depois entender um pouquinho, tá? O mínimo que seja de matemática financeira, para entender de fato os juros compostos aqui. Fazer um planejamento financeiro, entender a mentalidade que molda os investidores de sucesso, né? Entender como é que funciona o mercado financeiro, qual o papel dos bancos, das corretoras, dos agentes de mercado, fundo garantidor de crédito, jargões do mercado. A gente também precisa entender isso aqui para não ser um tabu, né? O necessário para investir, que a gente fala de fato das características que você precisa ter para conseguir fazer bons investimentos. Índices de mercado, tipos de investimento, e depois você começa a entrar nos tipos mesmo de investimento. E aí, Tesouro Direto, você tem lá fundamentos que são gigantes, muitas coisas. Tesouro Direto tem muita coisa. Então, por exemplo, é um investimento. Por que tem muita coisa? Porque é um investimento maravilhoso. É um investimento muito seguro, é um investimento que rende muito bem, que você tem total tranquilidade que você vai receber seu dinheiro depois. Você tem liquidez, você pega seu dinheiro quando você quer, né? Então, depois você vem aqui para Tesouro na prática, né? Como é que você faz na prática com o Tesouro Direto? Fundos de investimento e previdência, mais da renda fixa aqui também, outros instrumentos de renda fixa, renda variável, investimentos alternativos operando opções. Então, tudo isso aqui seria só a parte aqui de conhecer. E depois que você conhece tudo isso, aí que você tem condição de fato de comparar. E para comparar existem várias formas, né? E a gente não vai passar por cada uma dessas questões aqui não, mas só para você entender. Lá na jornada a gente vai falar sobre isso lá na semana, tá? E depois comprar e montar uma carteira e evitar alguns erros, tá? Então, só para vocês terem um overview geral, isso aqui é o método C3, que é conhecer os investimentos, comparar os investimentos e depois só comprar. Eu vou falar bem mais sobre isso na semana da aposentadoria extra, o evento definitivo.
Vai ser o último evento que você vai participar sobre investimentos na sua vida, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like. Um abraço, até lá.